somos o Grupo 2 e hoje nós vamos apresentar o nosso tema sobre direitos de minorias acionárias em sociedades anônimas e a proteção via tecnologia através da e-votação. O meu nome é Julia Pinto e eu vou começar aqui explicando para vocês porque esse tema tem tanta pertinência no cenário societário brasileiro. Então, dando prosseguimento à nossa apresentação, está aqui o nosso sumário. Eu quero contextualizar esse tema demonstrando para vocês a assimetria histórica que existe entre acionistas majoritários e minoritários. Os acionistas majoritários, historicamente, tendem a concentrar um maior poder e muitas vezes acabam definindo sozinhos decisões estratégicas para o rumo daquela empresa, o que pode representar um certo nível de abuso e enfraquecimento das garantias desses minoritários. Então, para que vocês tenham uma ideia, eu trouxe para vocês aqui uma frase de Karl Fürstenberg. Ele foi um banqueiro do período entre guerras, que ele falava: acionistas são burros e impertinentes, burros porque compram ações e impertinentes porque exigem lucro em troca. Isso é o que ele falava sobre os acionistas minoritários à época. Então, hoje esse argumento de que os acionistas minoritários são oportunistas ou que eles não têm relevância, não pode ser mais levado a sério. E aqui hoje no nosso trabalho a gente pretende demonstrar para vocês isso e também demonstrar como através das evoluções tecnológicas do nosso século tem se garantido uma maior participação e proteção dos direitos desses acionistas minoritários nas assembleias deliberativas e nas decisões estratégicas dessas empresas. Seguindo, eu pretendo falar um pouco com vocês sobre o histórico da proteção dos acionistas minoritários no Brasil. Com a lei de SAs criada em 76, no período do regime militar, pode-se dizer que ele, à época, refletiu um pouco desse clima político. Então, no momento, não existia tantas garantias assim. Ainda não existia como prioridade a democratização dos poderes dentro das companhias e o controle continuava concentrado na mão dos grandes grupos empresariais. Através da redemocratização, essa lei passou por algumas reformas. No entanto, em 97, houveram retrocessos como os direitos de tag-along e os direitos de retirada sendo reduzidos. Isso, no momento, abalou tremendamente a confiança dos investidores e impactou severamente no mercado acionário e também na economia do país. Devido a esse impacto, em 2001 teve novas mudanças. No entanto, os pesquisadores sobre o tema tendem a afirmar que, devido à falta de regulação de proteção da lei de SAs, meio que se criou uma espécie de lex mercatório, uma espécie de autorregulação desse mercado, no qual foram criadas, como por exemplo, segmentos de governança corporativa da Bovespa, permitir que algumas companhias adotassem por si só medidas que as tornassem mais atrativas para os investidores minoritários, como maior transparência, maior proteção desses direitos. Então, assim, com a nossa virada tecnológica do século XXI, também aqui a gente pretende demonstrar para vocês como a e-votação, que inclusive foi mais efetivada com a pandemia, com a necessidade de participação remota, garantiu a esses acionistas minoritários a governança comparativa, a confiança nessas empresas e também um lugar de segurança jurídica, que, querendo ou não, é um pilar essencial para que, enfim, se haja um mercado potente e que venha a desenvolver o país. Então, enfim, passo agora a palavra para minha colega. Falaremos agora sobre os direitos dos acionistas minoritários nas sociedades por ações, sociedades anônimas, tema essencial, haja vista que está estritamente relacionado à manutenção do equilíbrio e transparência no mercado de capitais. O direito dos acionistas minoritários é disciplinado pela Lei 6.404 de 76, que preconiza em seu artigo 109 direitos que são comuns a todos os acionistas. A título de exemplo, cita-se o direito de participar dos lucros sociais, de participar do acervo da companhia em caso de liquidação, de fiscalizar, de retirar-se da sociedade nos termos da lei referida. É válido frisar também que entende-se como sócio minoritário aquele que é detentor de menor participação no capital da companhia quando comparado aos sócios majoritários. Essa informação é importante de ser destacada pelo fato de que, pelos acionistas minoritários não serem detentores de parcelas significativas em termos quantitativos das cotas da companhia, os acionistas majoritários, muitas vezes, por serem controladores da companhia, podem fazer mau uso do poder que lhes são conferidos e podem agir pensando na sua própria benesse em detrimento da benesse da companhia. Outros direitos que merecem ser destacados, que são conferidos aos acionistas minoritários,
são os direitos de convocar a Assembleia, disposto no artigo 123 da referida lei, direito de requerer em separado um membro e um suplente no Conselho da Administração, direito de requerer votos múltiplos, direito ao tag e along, entre outros tantos direitos que poderíamos aqui citar. Quanto ao perfil dos acionistas minoritários no Brasil, até meados de 1960 e início de 1970, o mercado de valores imobiliários brasileiro era bastante tímido, devido a diversos fatores, como, por exemplo, aos elevados níveis de inflação, mas no contexto atual, a partir da análise do relatório da B3, intitulado Uma Análise da Evolução de Investidores do Brasil, o que se observa é que entre o terceiro trimestre de 2024 e terceiro trimestre de 2025, os investidores individuais têm diversificado seu perfil de investimento, passando a investir não apenas em ações, mas também em fundos imobiliários de forma concomitante. E essa evolução pode ser vista como um reflexo das políticas de proteção aos acionistas minoritários, que mediante a regulação e transparência desenvolve maior confiabilidade para investimentos em outras áreas. Agora, falando sobre decisões que giram em torno do tema que estamos tratando, cita-se o recurso especial 21.355/88 de São Paulo, de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que gira em torno de um caso em que a sócia controladora, acionista controladora, de forma reiterada, destinou lucros oriundos da sociedade a reservas estatutárias e para o pagamento de bônus à diretoria, o que por consequência afetava diretamente a acionista minoritária, à medida em que era distribuído apenas o dividendo mínimo que lhe era obrigatório. A decisão foi pelo provimento do recurso por ter sido configurado o exercício do abuso praticado pela sócia controladora, diante de distribuição disfarçada dos dividendos, pagamento de bônus elevados aos administradores, falta de indicação da finalidade para as quais as reservas estatutárias foram criadas. Para finalizar, é importante frisar que existem também outros direitos conferidos aos acionistas minoritários, como o direito à informação e fiscalização, que garante o acesso transparente aos dados da companhia, o direito da participação nas deliberações, para que eles expressem sua opinião, indiquem representantes nos órgãos de tomada de decisões, direito de eleições separado, que permite que elejam seus representantes para o Conselho da Administração e para o Conselho Fiscal, e o direito de retirada, que é justamente o direito de se retirar da companhia em determinadas situações, como no caso de mudança nos termos de resgate e amortização. Nós podemos encontrar essas situações no artigo 137 da referida lei. A Lei 6.404/76, em seu artigo 116, inclui no direito societário brasileiro a figura do acionista controlador, ao dispor que este seria a pessoa natural ou jurídica ou grupo de pessoas vinculados por acordo de voto ou sob controle comum. Para isso, estabelece que essa pessoa ou grupo de pessoas deve cumprir determinados requisitos para que seja considerado controlador, sendo esses a titularidade de direitos de sócio de modo permanente que lhe garantam a maioria do voto ou poder para eleger a maioria dos administradores da companhia e deve utilizar efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Essa lei destaca que, embora o acionista controlador possua autoridade para orientar o funcionamento da companhia, ele deve observar deveres e responsabilidades que limitam esse poder. O abuso ocorre quando o controlador utiliza o seu poder para alcançar interesse privado, favorecer terceiros ou prejudicar acionistas minoritários, empregados, investidores ou até mesmo a própria sociedade. Muitas vezes por atos que parecem ser regulares, mas que apresentam, na verdade, um desvio ou um excesso. O artigo 117 da Lei de S.A. lista formas comuns de abuso, como o desvio da sociedade de seu objeto social, a liquidação injustificada, transformações societárias visando vantagem indevida, a contratação em condições não equitativas, a eleição de administrador inapto e a aprovação de contas irregulares. Esses comportamentos representam a utilização do poder além dos seus limites, comprometendo o interesse social. A doutrina apresenta diversas conceituações de controle, mas converge que o abuso decorre do rompimento dos deveres de lealdade, diligência e boa-fé. Autores como Comparato e Carvalhosa explicam que o abuso envolve o desvio de finalidade, um enriquecimento ilícito, favorecimento pessoal e a violação da função social. Nesse contexto, ao ocorrer o rompimento dos deveres fiduciários, que eu já disse antes, de lealdade, diligência e boa-fé, que recaem sobre o controlador, surge a obrigação de reparação dos danos que foram causados, garantindo a proteção do acionista minoritário e buscando também a preservação do equilíbrio da sociedade. Assim, o artigo 115 caput dessa mesma lei
descreve que o exercício do voto do acionista deve ser feito de acordo com o interesse da companhia e considera-se abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou obter para si ou para outro uma vantagem que não vai fazer jus ou que resulte ou que possa resultar num prejuízo à companhia ou outros acionistas. A instituição desses limites e a configuração do abuso do poder é uma limitação do exercício do poder societário, sendo uma proteção também ao interesse social e à integridade do mercado de capitais. Tecnologias das votações na era digital. Nos últimos anos, a gente presenciou uma profunda transformação na forma como as empresas de capital aberto realizam suas assembleias. Durante décadas, principalmente após a lei das SAs de 1976, a assembleia presencial era vista como um ritual intocável e qualquer tentativa de substituí-la parecia uma afronta às tradições corporativas brasileiras. Mas à medida que a tecnologia avançava, ficava evidente que uma lacuna existia entre o que era possível fazer tecnicamente e o que a legislação e a cultura empresarial estavam preparados para aceitar. Autores como Bruno Robert já apontavam em 2014 que a prática empresarial pressionava por modernização, enquanto a lei permanecia presa a modelos antigos. E essa resistência gerava problemas concretos. Assembleias presenciais exigiam deslocamento, tempo, dinheiro, o que excluía grande parte dos pequenos acionistas. E a participação efetiva ficava concentrada no controlador e nos grandes investidores institucionais. E na prática isso distorcia, de certa forma, o processo deliberativo. A primeira mudança relevante que a gente consegue enxergar ocorreu em 2010, quando o voto remoto foi autorizado pelo parágrafo único do artigo 121 da Lei das SAs. Porém, como o próprio Robert observa, mesmo com a previsão legal, a lógica continuava sendo da Assembleia tradicional, apenas com um novo acessório eletrônico. E a verdadeira virada só veio pela pandemia da Covid-19, que obrigou a não houvesse mais esses encontros presenciais, fazendo com que a CVM flexibilizasse as normas e abriu caminho para assembleias digitais, e isso foi a prova que a tecnologia já estava madura e o que estava faltando na realidade era a vontade institucional. Essa transição, ela gerou tensões, e os advogados e as empresas ficaram muito receosos com questões de fraude, de instabilidade de conexões nessas assembleias, de questões de segurança jurídica. E também havia um apelo cultural muito forte, pelo papel assinado, pelas atas impressas e pelo próprio carimbo. No entanto, essa mudança de perfil dos investidores, especialmente com a explosão e a divulgação da Bolsa de Valores, tornou a Assembleia Presencial insuficiente, porque o pequeno investidor ele não podia viajar até São Paulo, até Rio para votar. E no ambiente digital, essa barreira desaparece, de certa forma, E a participação fica muito mais simples e mais democrática. Isso reduz muito a distância histórica entre o controlador e os investidores minoritários. Um passo decisivo nesse caminho foi o Boletim de Voto à Distância, que é conhecido como BVD, que foi inicialmente previsto na instrução da CVM número 481 de 2019, e hoje é regulamentado pela Resolução 81 de 2022. O próprio BVD já permitiu que o acionista votasse antes das assembleias, sem precisar comparecer ou delegar poderes. E isso aumentou de forma exponencial a representatividade das minorias nas assembleias. E, paralelamente, surgiram plataformas especializadas. E elas não apenas tinham um serviço de videoconferência, mas ambientes completos para as deliberações. Registro, autentificação, acesso a documentos, votação e geração automática de atas. E essa modernização trouxe enormes ganhos, porque exigia padrões mais rígidos de segurança, criptografia, registros imutáveis e autentificação multilaterais com auditoria independente. E olhando para o futuro, a gente consegue perceber que há uma tendência natural à integração total do voto, governança e registro em um único fluxo digital. O sistema de blockchain, ele funciona perfeitamente para isso.
porque por lá existe a rastreabilidade, a imutabilidade que esse sistema oferece para tais deliberações. Com as transformações tecnológicas e a conectividade global, o direito societário sofreu um impacto, uma evolução. Dois desses impactos, evoluções, é a participação e o voto à distância, que são institutos que foram modificados e introduzidos pela Lei 14.030 de 2020, muito impulsionado pela Covid-19, onde os acionistas não podiam se locomover para realizar as assembleias presencialmente. É importante salientar que o voto ele pode ocorrer tanto antes quanto durante a assembleia. Ele é o ato de o acionista preencher o formulário com o conteúdo de seu voto. Já a participação à distância, ele é um sistema digital que garante a integração dos que estão presentes com que estão remotamente, justamente para assegurar a igualdade no tratamento dos acionistas e o funcionamento das assembleias. Além da Lei 14.030 de 2020, a gente tem a Instrução 81 e a Instrução 79 de 2020, que foram normas que estabeleceram também o voto à distância, o boletim do voto à distância, que deve conter as matérias de ordem do dia, ser redigido em uma linguagem clara e permitir o envio eletrônico com a validação de identidade de cada acionista. Bom, os benefícios destacam-se com a redução de barreiras logísticas, uma maior transparência, o registro e o rastreamento dos votos, já que os votos são emitidos com uma validação de identidade, necessidade de garantir a governança corporativa e, sobretudo, o princípio da democracia societária, com a participação dos acionistas minoritários de uma maneira mais efetiva. Ou seja, a votação e a participação à distância, ela representa uma modernização necessária para o mercado societário, principalmente brasileiro, para promover a agilidade, transparência, o maior engajamento dos acionistas, especialmente os minoritários, para que eles tenham uma voz, para que sejam ouvidos de uma maneira mais igualitária. Por outro lado, ainda falta normas mais robustas na proteção das minorias quanto a esse voto online e uma necessidade de garantir a igualdade de acesso e, sobretudo, a segurança das informações que estão contidas nesses votos online. Mas, sobretudo, a votação online, ela reforça a democracia e a responsabilidade coletiva nas decisões empresariais.